Por que que o Brasil não vai virar uma Venezuela? Eu acho que muitos de vocês estão ouvindo isso direto, né? Chega a ser cansativo, mas vamos lá, vamos tentar explicar para desmistificar, né, mais um desses mitos da extrema-direita. Pessoal, por dois fatores que eu vou apontar aqui, é completamente impossível o Brasil se tornar uma Venezuela. Uma, fator político. Duas, fator econômico. Fator político, enquanto que na Venezuela, inclusive eu deixo como dica para vocês assistirem, acho que tem no YouTube, A Revolução Não Será Televisionada, que mostra que lá em 2002, quando houve uma tentativa de golpe para tirar o Hugo Chávez do poder, inclusive chegaram a sequestrar o Hugo Chávez, a partir dali, Hugo Chávez passou a adotar uma política de isolacionismo da Venezuela perante o mundo. Ele isolou a Venezuela. E ao se isolar, ele se tornou um pária. E ao se tornar um pária, ele jogou a Venezuela na lama que nós estamos vivendo hoje. Enquanto que lá se isolou, aqui com o Brasil, Lula, ele é um político habilidoso aonde tanto na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, ele é visto como um líder. Ele é respeitado, ele traz a imagem do Brasil uma imagem de respeito. E é justamente essa imagem de respeito perante a comunidade internacional que faz com que muitos investimentos aconteçam no Brasil por conta da credibilidade que o Lula tem lá fora. Então, que é exatamente o oposto do que tinha com o Hugo Chávez na Venezuela. A falta de credibilidade que ele tinha perante a comunidade internacional fez com que os investimentos todos fossem embora. Ao contrário do Lula, que é um exemplo. Primeiro, o Lula nem assumiu. Ele já foi convidado para a COP27. Tem gente que não se atentou à importância disso. Mas isso tem um significado simbólico tremendo. Mostra o quanto que a comunidade internacional valoriza o Lula enquanto um líder, não apenas do Brasil, mas um líder a nível mundial. Outro, o Fundo Amazônia. 3 bilhões de reais que está lá parado, que não podia ser usado porque a Alemanha suspendeu a possibilidade do Brasil usar o dinheiro do fundo justamente em retaliação a Bolsonaro, pelas políticas ambientais do governo Bolsonaro. E eles já se comprometeram, tanto a Alemanha quanto a Noruega, a devolver, a acabar com a suspensão que tem ao fundo e colocar mais dinheiro no caixa para que o Brasil possa usar esse fundo. Então, veja bem, e outra coisa que o pessoal fala também, como fator político, olha só como é que funciona a lógica dessa galera. Eles pensam assim, Venezuela seria uma, abre aspas pelo menos, esquerda. A Argentina é esquerda. Se o Brasil elegeu esquerda, então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá. Puta la merda, cara. Meu Deus do céu. Olha, Papai do Céu fez isso aqui para vocês pensar, pra gente pensar. Esse pessoal parece que não gosta de usar, né, a cabeça que Papai do Céu deu. Eles só ficam repetindo coisas sem sequer pararem para pensar. Aqui no Brasil, a esquerda brasileira não tem nada em absoluto a ver com essa pseudo-esquerda venezuelana. Então eles pensam da seguinte forma, se lá é esquerda aqui, esquerda, então vai ser tudo a mesma coisa. Não, filho, não. Primeiro, aqui, a esquerda brasileira, ela foi forjada na luta contra a ditadura. Quem lutou contra a ditadura em prol da democracia foram os movimentos de esquerda no Brasil. Então, não se lutou para substituir uma ditadura por outra. Se lutou para substituir uma ditadura por uma democracia, tendo como ponto nevrálgico a nossa Constituição de 88, que Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã. O fator econômico, enquanto a Venezuela ela depende exclusivamente do petróleo, e assim as oscilações de mercado fazem com que haja as oscilações econômicas, por um país que é dependente só de um produto, o Brasil ele tem uma certa diversidade econômica, de modo que muitas vezes, enquanto está perdendo de um lado, está ganhando de outro, de modo que mantém um certo equilíbrio. Isso desde sempre. Infelizmente, nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização, e em outro momento a gente vai comentar isso daí.
Aí eu vou fazer um outro vídeo falando do que se pode esperar desse governo Lula. E aí a gente troca nesse assunto. E nesse processo de desindustrialização, o Brasil vem se tornando nos últimos anos muito dependente do agro. Isso é ruim, isso é péssimo, na verdade. Porque joga justamente com que as oscilações de mercado, a depender da demanda ou não das commodities brasileiras, o Brasil tem oscilações econômicas. Mas não é isso que se vislumbra, né, nesse momento, até porque os investimentos estão sendo retomados e é o que eu falei, perante a comunidade internacional, o Lula tem um prestígio enorme, que é o oposto de Bolsonaro. Na verdade, quem tem medo do Brasil virar uma Venezuela, presta atenção no que eu vou falar, era muito mais fácil o Brasil se tornar uma Venezuela num segundo mandato de Bolsonaro do que agora elegendo Lula. Ou seja, agora elegendo Lula a chance é zero, esquece. Agora, o Bolsonaro, ele era visto como um páreo internacional. Ou seja, ele não tinha apoio, quase que nenhum país do mundo apoiava ele. O único país do mundo que ele achava que apoiava, que era a Rússia, parabenizou o Lula logo na hora que ganhou. O Lula e o Zelensky, os dois parabenizaram, que estão em guerra, os dois parabenizaram o Lula. Para você ver como o Lula tem lá fora um prestígio enorme. E Bolsonaro não tinha esse prestígio. De modo que, num eventual segundo mandato de Bolsonaro, a tendência é que o Brasil se isolasse. Se isso viesse a acontecer, se o Brasil se isolasse, a chance que o Brasil tinha de, com o Bolsonaro, se tornar uma Venezuela era muito grande. Então eu quero que você entenda que não tem nada a ver com o fato de ser direita ou esquerda. Hoje, essa questão do isolacionismo econômico de um Estado, ele leva a uma situação de empobrecimento da nação muito grande. E com Lula não existe perspectiva nenhuma disso acontecer, nenhuma, é zero, absoluto, zero. Então, pelo amor de Deus, bota esse vídeo para um bolsonarista que está lá, né, pagando mico nessas paralisações aí para eles assistirem, para ver se eles conseguem botar um pouquinho de juízo e de raciocínio na cabeça, porque tá difícil. Tá difícil. Valeu, pessoal. Um grande abraço.